Bruno, tem um quadro aqui no programa que é o seguinte: o Biel, foi o Biel que escolheu, então você fica chateado com ele. Vai botar na tela aqui a imagem dos caras, de umas pessoas. Eu ainda não sei o nome do quadro, mas pode ser Pinga Fogo com Betão, alguma coisa assim. Que o Bruno, vocês já viram, o Bruno, quase um filósofo, um pensador, um escritor, vai ver essas pessoas aqui na tela e ele vai emitir um parecer. Se ele quiser comentar algo, ele comenta. Se ele quiser, eu absolvo ou condeno. Ou se você quiser se abster, eu duvido. Bruno é um cara de opinião. Bruno vai falar. Olha a pressão, Bruno, em cima de você. Tô vendo. Ó, bora. Quem é o primeiro aí, Biel? Relembro que a abstenção é uma forma de opinião também. Seu colega, delegado da Cunha. Rapaz. Ex-colega, né? Porque agora ele tá. Eu soube. Né? Não, ele é deputado, né? E não sei se ele continua na polícia, porque ele tava com aquelas questões lá de Por causa das redes corregedoria, sociais. né? Não sei, sinceramente eu não sei dizer. Cara, eu vou te falar primeiro da pessoa do da Cunha. Não conheço ele pessoalmente, não conheço, mas conheço diversos delegados lá de São Paulo que sempre me falaram o seguinte: cara, gente boa no trato pessoal, um cara inteligente, que troca uma ideia boa, não é um cara que seja completamente, que tenha algum tipo de ideia degenerada, nada disso, mas que em determinado momento talvez tenha se perdido no personagem. Sim. É o que é dito normalmente sobre ele. Conheço ele, né, pessoalmente, não posso endossar nenhuma versão do que me passam sobre ele. Agora, a questão de como ele lida com a exposição nas redes sociais não é uma questão que eu lidaria da mesma forma. Entendi. Então, da Cunha você absolve ou condena? Absolve, né? A pessoa não tenho como condenar. Eu não conheço ele pessoalmente. Porque a questão da internet ainda mais para um funcionário público, uma autoridade, é complicada, né? E às Exatamente. vezes essa questão de, pelo menos o que chegou a mim também, de estudar, é o caça-like, né? Exatamente. Às vezes Não concordo com algumas práticas que são feitas, mas são práticas que são até corriqueiras. Né? Você não está ali também inventando o mundo. ele, sim. Né? Então, ó, absolve. Na dúvida, absolve, né, Bel? Vai. Bota o outro aí. Outro colega, ó. Botei até porque eu não sei pronunciar. Não, esse aí não é colega, não. A gente falou sobre a questão de operações em favelas e teve aquela DPF, Sim. que o relator é o Fachin, que impedia, né, a polícia de fazer essas incursões. Qual a tua visão, pessoal, sobre essa decisão? Bom, em relação ao ministro Fachin, eu vou dividir o meu voto. Tá. Como jurista. Vai partear teu voto que nem o Lewandowski fez no impeachment da Dilma, né? É basicamente isso. Como jurista, eu absolvo e, além disso, reconheço no ministro Fachin um saber jurídico fora de qualquer suspeita. Ele é sensacional. No que tange a DPF das operações em comunidades, eu condeno. Tá? E fala com a tua visão como policial. Não porque eu não veja uma razão nessa decisão. Tá? Eu entendo o pano de fundo dessa decisão. Realmente, você tem ali uma questão de dominação territorial por criminosos, que uma operação policial que seja feita de qualquer jeito, sem qualquer planejamento, coloca a população local em risco. E isso é demonstrado pela quantidade de balas perdidas, etc. e tal. Há um risco à população local, e sim, é verdade. Tal. Se fosse numa localidade mais privilegiada socialmente, as operações dessa forma não aconteceriam. Né? Fato, há o risco. E eu entendo toda essa questão que envolve esse risco, crianças em escola, etc. e tal. Todavia, uma operação, quando ela é bem planejada, quando ela é bem feita, quando ela tem um objetivo bem definido, o risco é bem diminuído e tem que ser feita. Por quê? Se nós não atuamos nessas operações policiais, você tem uma facção criminosa instalada ali. Ela não sai no passe de mágica daquela comunidade. E é uma facção criminosa, uma organização criminosa que também que acossa a população local, sim, que traz prejuízos. Você tem ali uma imposição de regras de conduta feitas ao bel prazer daqueles integrantes das facções criminosas. Você tem ali um código, né, de regras
informal que a população local tem que respeitar, e são coisas absolutamente arbitrárias. Você tem a tomada de casas, você tem a questão de mulheres da comunidade que são Crianças, adolescentes lá, que o já cara são, se já são escolhidas para que sejam parceiras desse traficante X ou do traficante Y. Se você não quiser, olha só, tua vida está em risco, né? E outras situações bizarras, absurdas, bárbaras que acontecem lá, se você não tiver operações, claro, com foco, com objetivo, com inteligência, né, feitas com inteligência, com um alvo bem definido, se você não tiver essas operações investigativas nessas comunidades, não vai ter, o Estado não vai chegar o nunca lá. Estado não chega. Exatamente. E aí, quer dizer, você protege por um lado, mas desprotege completamente por outro. Tá? É a mesma coisa, eu ouço muito falar da questão do helicóptero. Né? O helicóptero, ele é um instrumento de morte. Cara, eu já participei de diversas operações policiais. Eu sou um cara preocupado com o lado social. Você é um cara eu muito tenho humano, muito humano. toda uma construção dogmática voltada para posições consentâneas com a Constituição e por aí vai. Cara, eu já tive em diversas operações policiais. O helicóptero, ele é um instrumento de segurança. Teve um caso, não foi o único, mas esse é muito emblemático. Uma operação que a gente foi fazer no Morro do Macaco, ali em Vila Isabel. É o que caiu, não? Não, não foi o caso do helicóptero que é o não. Foi uma operação que nós fomos fazer lá, não me lembro nem qual era o objetivo. Na verdade, não me lembro nem qual era a delegacia que eu estava na época, acho que era a delegacia de homicídios. Mas quando nós chegamos num dos acessos à comunidade, ainda em via pública, uma avenida movimentada, mas num dos acessos à comunidade, já começou a vir o tiro, né, lá de cima. E a geografia do Morro dos Macacos é uma geografia muito ingrata para quem quer fazer uma operação policial. Mas nós já começamos a ouvir os disparos batendo, né, no asfalto. Poste de um lado, poste do outro, me abriguei atrás de um poste, o policial se abrigou atrás do outro. Estava tranquilo ali. Ali a gente não ia ser atingido, mas tiro batendo, não para aquilo. Tiro o tempo todo, vindo lá de cima. Até o momento que chega o helicóptero. Chegou o helicóptero, acabou a troca de tiros. A partir daquele momento, as equipes policiais entraram, cumprimos o nosso objetivo lá dentro, de busca e etc. E não teve mais confronto nenhum. Tem um efeito moral Tem. criminosos. Porque é uma questão de poder também. Sim, de um poder bélico. A partir do momento que eu tenho um helicóptero ali, eu tô com um poder bélico maior. E isso é intimidador. Sim. Né? O traficante ele não é maluco. Né? Quer dizer, até tem uns que são. Mas. Eu já vi uma vez, eu fui visitar uma amiga no Dona Marta. Eu vi uma ponto .50, que eu acho que é aquelas. Parece do Rambo, que eu falei, caraca, cara. Aí falaram, não, isso aí é pra pegar helicóptero. Mas aquele cara que tá ali na laje, com fuzil, né, tentando evitar o progresso da incursão policial, esse vai se esconder. Vai. Esse não vai ficar ali servindo de alvo. Né? Então, tem esse efeito de segurança que é desconsiderado por quem nunca teve essa vivência de operação. Né? É como eu disse, eu entendo todo o pano de fundo da decisão. E acho um pano de fundo justo. Concordo com a decisão? Não concordo. E vem cá, essas operações, é você, delegado, que decide? Por exemplo, você tem a notícia da prática de crimes lá, tráfico de drogas, aí pode ter mais alguma coisa, roubo nas regiões, proveniente também de pessoas que estão explorando o tráfico, aí notícias de exploração de crianças também no tráfico, que eu acho que era até o caso, por exemplo, do Jacarezinho, tinha alguma coisa de criança no meio. É o delegado que decide? É o secretário de segurança? Essas operações, como elas são realizadas? A maioria das operações da Polícia Civil, evidentemente que eu não posso falar pelas operações da Polícia Militar, porque não é a minha vivência. Mas, no que tange a Polícia Civil, a maioria das investigações, elas são uma consequência de uma investigação. Não todas, mas grande parte, a maior parte dessas operações são consequência de uma investigação. E, normalmente, quem decide pela necessidade da operação é o delegado, que está ali presidindo aquele inquérito, né? Mas claro que a decisão final, a decisão pelo vamos ou não vamos, não é só dele. Eu, como delegado, presidente da investigação, eu levo a minha chefia, eu preciso dessa operação para investigação X. Preciso fazer uma operação para chegar ao resultado Y. Mas você tem diretores, tem subsecretário operacional, tem uma série de pessoas a quem você tem que levar o conhecimento dessa operação. Então, em última análise,
A decisão vai ser sempre de quem está num grau hierárquico maior, tem que ser respeitado. Até porque aquela pessoa que está em um grau hierárquico maior, ela está ali porque tem conhecimento diferenciado, né? Seja operacional, seja jurídico, seja administrativo. Então, é realmente quem vai dar a palavra final. Ó, Se, por exemplo, a pessoa fala, não, não vamos, né? Envolve esse risco, não é o momento, né? Vamos segurar um pouquinho. O delegado que preside a investigação, aí ele só incumbe se resignar. é uma ponderação de valores ali, né? Calcular o risco, os benefícios da ação, né? Eu entrevistei um professor, que até me fugiu o nome dele. Ele é professor, ele é policial militar e professor da escola preparatória dos soldados, quando eles Sim, ingressam na carreira policial. Ele me falou que essa pressão social sobre os policiais, por serem um instrumento do Estado armado, muitas vezes imobiliza o próprio policial. Que ele já viu, por exemplo, policial militar com medo de reagir contra uma pessoa que está armada, que ele está em situação de risco, mas o medo, pô, se eu reagir e eu matar, e por essa condenação de opinião pública em cima dos policiais. Você, como policial civil, tu sente isso também? Esse, ele não falou mimimi, mas é porque às vezes as pessoas não pensam no lado do policial, né? Pensa só, morreu uma vida, lógico que a gente vai sempre lamentar, mas a maioria dos profissionais, dos policiais são sérios, sim, têm sem dúvida. famílias e estão se colocando numa situação de risco para defender outras famílias. Sim, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. A questão é, a atividade policial e, consequentemente, o policial é, são estereotipados? São estereotipados. É um estereótipo bastante negativo. Como outras categorias profissionais são, cada uma com as suas peculiaridades. Existe essa estereotipação do policial, melhorou, tá? Penso eu, de umas décadas para cá. A visão sobre a polícia vem melhorando. Mas o senso comum é um senso muito difícil de ser modificado, de ser derrubado, porque ele é um produto cultural. Sim, E sim, ainda sim. que ele não corresponda à realidade, aquilo ali fica culturalmente enraizado. Então você precisa de gerações para mudar uma visão cultural sobre essa ou aquela instituição, sobre essa ou aquela profissão, sobre essa ou aquela categoria de pessoas. Então há essa estereotipação que pesa negativamente no nosso trabalho. Quantas vezes eu já ouvi, né, depois de prestar um atendimento de delegacia, a pessoa saindo de lá vem me cumprimentar, nossa, você é tão educado, nem parece policial. É. Pô, né? A maioria dos policiais que eu conheço são Sim, educados, sim, né? sim. Então é muito comum ouvir isso. E isso pesa negativamente contra a instituição e não é uma visão correta, evidentemente. Agora, também falta essa questão toda do policial que não quer reagir porque tem uma pessoa armada e ele fala como é que eu vou ser visto pela sociedade, a justiça vai me condenar. Falta muito também instrução e protocolos de atuação. Eu sempre defendi isso. Toda instituição, principalmente aquela que lida com questões sensíveis, ela tem que ter protocolos de atuação. Aqueles protocolos que, se você respeitar, sua atividade é correta. Né? Então, eu tenho que dizer para um policial militar, ou para um policial civil, ou para qualquer outro líder com uma arma de fogo, vem cá, isso aqui é uma legítima defesa. É assim que funciona. Dogmaticamente é tudo isso. Vamos botar isso na prática. Quais são os cenários possíveis? Nesse cenário, você consegue atuar bem em legítima defesa. Nesse cenário, ninguém vai te contestar. Nesse cenário aqui, você pode até ser contestado. Você não vai ser judicialmente condenado. Porque você está amparado. Isso aqui é juridicamente correto. Né? Nesse cenário aqui, você já começa a se equivocar. Eu tenho que demonstrar isso para o policial. Eu preciso de uma atividade prática. Né? Eu preciso dessa atuação mediante protocolos e mediante treinamento em cenários reais. Agora o pessoal que tá na Cadepol e os policiais vão entrar na Academia de Polícia Civil, eles vão passar por um treinamento assim. Né? A Polícia Civil, a Cadepol, ela foi toda reformulada, ela foi toda reconcebida, vamos dizer assim, pela diretora antiga, pela atual diretora, a doutora Valéria, pelo doutor Carlos Rangel, que é diretor de ensino da Cadepol. Foi concebida uma estrutura de ensino que privilegia o treinamento dessas competências, que é isso que a gente quer. A gente quer que o sujeito tenha segurança naquilo que ele quer fazer. Vou reagir em legítima defesa, porque de repente vai ficar até mal no jornal. Mas eu tenho certeza que eu estou correto nesse caso. Ou, nesse caso, é melhor botar meu pé no freio. Porque isso aqui vai dar merda. Eu acho que os Né? policiais, juízes,
autoridade, delegado, não tem que se prender muito a opinião pública, né? Não, não, não. Até porque a opinião pública muitas vezes é uma opinião publicada. Tem um Sim, amigo meu advogado que ele fala opinião pública é opinião publicada. Na é, verdade, não está opinião pública nenhuma, é opinião que alguém decidiu publicar. sim. Quando você é um magistrado, por exemplo, né, um juiz, você tem que agir de forma contramajoritária Sim, sim, frequentemente. sim. Né? Marco Aurélio. Frequentemente você tem que ser contramajoritária. Todo mundo pensa de um jeito, mas não é assim. Não me interessa qual é o senso comum. Né? A voz das ruas. A voz das ruas está errada. Né? A voz das ruas pode. Se a gente for adotar sempre a voz das ruas, aquelas sociedades tribais, por exemplo, onde fazem a ablação do clitóris de mulheres, né, chamada circuncisão feminina, a voz das ruas ali vai falar que isso está certo. Não, é assim mesmo, tem que fazer. Né? E isso já foi condenado, né, pela ONU, inclusive, como uma prática nefasta aos direitos humanos. Então a gente não tem que ouvir sempre a voz das ruas, a gente tem que atuar com técnica. Sempre. A técnica limita o subjetivismo, não acaba, porque sempre existirá um subjetivismo, mas a técnica limita esse subjetivismo e ela impede muitas vezes o abuso de um lado e a leniência de outro. Pô, legal, legal. E vamos pro terceiro, Biel. O Bruno comentar. Paulo B. Eu não sabe pronunciar o nome dele? Cara, eu não sei. Eu vou pronunciar porque eu respeito. Eu juro que eu não sei. Paulo Belinski. É, eu falo assim, mas eu não sei se é assim que se pronuncia. Esse rapaz, esse deputado federal hoje, né? Ele, a primeira vez, no Fantástico, que ele teve algum incidente com uma namorada dele na época, que eu acho que ela chegou a dar 7 tiros nele, depois Sim. surtou e Uhum. pelo menos investigaram, foi isso mesmo e tal, e hoje ele é deputado. E eu fiquei vendo alguns podcasts dele, acompanhava, ele é polêmico, né? Ele é polêmico. Bastante polêmico. E a última vez agora foi na Câmara, ele falou em homenagem ao avô dele, que eu acho que era do Partido Nazista, alguma coisa assim. Tem alguma coisa pra falar desse cara? Ou vai se abster? Cara, não. Vou repetir uma coisa que eu falei em relação ao da Cunha. Também já tive informações sobre ele do pessoal de São Paulo, né? E também me falaram, pô, o cara afável no trato pessoal. Né? Vou falar sobre essa questão da investigação dos tiros, porque isso seria até antiético da minha parte. Sim. Né? Não vou questionar nem anuir para com a resolução, primeiro porque eu não sei os detalhes. Não tive contato com as provas, então seria leviandade minha. Sim. Depois seria antiético comentar também uma investigação feita por outros colegas ainda aqui de outros estados. Né? A informação que eu tenho é que é um cara que no trato pessoal é afável. Nunca falei com ele. Nunca tive um contato pessoal com ele. Mas, em relação às opiniões, discordo da maioria das opiniões dele. Não todas, evidentemente, porque a discordância total, eu acho que ela é até estranha. Eu acho que você não está ponderando sobre o que o cara está falando. Discordo de tudo que ele fala, não. Você está ponderando sobre o que ele fala. Ao ponderar, discordo de boa parte das opiniões dele. Mas são polêmicas. Né? Há quem concordará. Então, quem concorde, beleza, que abraça a ideia. Essa questão da fala supostamente preconceituosa me incomodou bastante. Não sei se ele se pronunciou exatamente da forma que ele pretendia. Sim, eu também ali, mas foi no mínimo. Para ficar no barato foi incômodo. Foi. Tá? Foi uma fala incômoda. Então, isso aí me afasta um pouquinho de um trato mais da absolvição, vamos dizer assim, usando a palavra aqui do programa, né, do podcast. Mas, em relação às polêmicas que ele fala, é deputado, né? Tá polemizando, utilizando a imunidade que ele tem e a liberdade que é inerente à função que ele exerce.